de Jericó. Você precisava ver Leia e habilidade com ele. Seja bem-vindo. Este é o resumo da Terra Prometida de sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Tobias pergunta onde está o resto dos inimigos. Quemuel corre e diz: vencemos, meu filho amado. Eles dois se abraçam e todos os hebreus começam a comemorar e festejar a vitória. Josué aparece e diz que cumpriram a vontade de Deus e venceram a batalha. Que maldito seja o homem que levantar e edificar esta cidade, e que a prata e o ouro seja dado ao tesouro para o Senhor, e que o restante seja tudo queimado. Os guerreiros vão à loucura, e Josué os cumprimenta tocando em suas espadas com a sua. Os hebreus retornam para o acampamento, enquanto o soldado de Ai acompanha toda a destruição de perto e diz: os hebreus são mais fortes do que nós pensávamos. Calu e os meninos chegam no reinado de Ai. Lagartinho sente falta de Nobá. Calu diz que ele está com a família e ele só fingiu que ia fugir com eles para protegê-los. Leia diz que teve que conviver esse tempo todo sem saber se o filho dela está vivo ou não. Noemi diz que Deus há de dar alegria para ela e tenta que ela tome um copo d'água. Ela não quer. Ela chora e diz que quer o filho Tobias. Inês diz que estão todas esperando o retorno de pessoas que amam, mas não podem se entregar aos desesperos. É hora de ter fé, pois é dela que vem a força de todos. Sama complementa dizendo que os homens estão arriscando suas vidas, crendo que Deus os protegerá e que elas têm que fazer o mesmo, ter a mesma fé. Josué se afasta de todos e agradece a Deus pela vitória. O soldado mascarado chega e ele manda que ele se aproxime. Josué diz que enquanto ele quiser viver no anonimato, ele respeita e quer cumprimentá-lo. Josué pergunta por que ele não lutou, ficou só olhando de longe. E ele responde porque não precisou. Josué reconhece a voz, então ela tira a máscara e Josué fica surpreso ao ver Aruna. Ele pergunta se foi ela o tempo todo. Ela diz: sim, Josué, é o último segredo que restava. Esta é a minha maneira de mostrar que estou cumprindo o que eu prometi. Honestidade total entre nós. Sorrindo, Josué diz que é uma enorme surpresa. Eles continuam conversando e ele diz que na verdade ela luta tão bem contra os guerreiros homens. Mas ele diz que agora que sabe tudo, não pode deixar de dar sua opinião. Ela diz que é tudo o que ela quer e o que o líder decidir, assim ela fará. Ele diz que estão no calor da vitória e agora tem que comemorar junto ao seu povo. E quando tudo estiver mais calmo, eles conversarão sobre o assunto. Os guerreiros voltam para casa, liderado por Josué e Caleb. Raabe e sua família acompanha junto. A Aruna chega até onde as mulheres estão sorrindo e Jéssica, nervosa, diz que só Aruna para sorrir enquanto ela está quase arrancando os cabelos de nervosa. Aruna diz que não é um momento fácil para nenhuma delas, mas que em breve receberão boas notícias, é questão de tempo. Na mesma hora, Lila e Gael entram correndo, gritando, dizendo que eles estão voltando. Eles estavam brincando e viram os guerreiros de longe. E todas elas comemoram. Todas elas saem correndo para receber os seus familiares. Aruna sozinha levanta as mãos e agradece a Deus. Eles vão chegando e abraçando sua família e se retirando para suas tendas. Acã chega com os filhos e Gibá pergunta para onde ele vai, se eles não vão comemorar. Acã diz que eles têm que esconder o que roubaram de Jericó. Sama sorri ao ver Boan chegar. Ruth corre na frente, abraça Boan e diz como está feliz de ele estar de volta. Sama fica triste olhando. Boan afasta Ruth e pede que ela não seja indiscreta, pois ele ainda não cumprimentou sua esposa. Ele vai abraçar e beijar Sama e Ruth fica só olhando de cara feia. Josué pede que todo o povo espere os seus familiares nas suas tendas, pois alguns soldados estão chegando feridos e precisam de cuidados. E vai ser uma grande confusão se tiver todo mundo ali. Leia e Samara se aproximam de Josué e Leia agradece a Josué pela grande vitória. Ele diz que só cumpriu a ordem de Deus e que só tem que agradecer a Deus. E pede que eles esperem Quemuel em sua tenda. Samara pergunta se antes de sair pode dar um abraço no seu líder. Ele diz que só o sorriso dela já é suficiente e pede que elas vá para a tenda, pois terão muito tempo para comemorar depois. Ele sai e ela fica desconcertada.
Haruna cumprimenta Josué com a cabeça, que responde com um sorriso e vai embora. Mesmo cansados, os guerreiros fazem fila para entregar os despojos para Finéias e Eleazar. Durgal escuta o relato do general que Jericó foi destruída. Ele diz que esse relato deixou ele sem paz, pois se o reino de Jericó, que se dizia invencível, foi destruído pelos hebreus, imagina como será com o reino deles. Haruna fala para Ioná que foi difícil, mas revelou para Josué o último segredo. Ioná pergunta como ele reagiu. Ela diz que ele valorizou sua atitude, mas ficou surpreso e pediu um tempo para pensar no assunto. Ela diz também que ama Josué e espera que ele a perdoe de todos os seus erros. Ioná diz para ela ter fé, que já deu tudo certo, e abraça a amiga. Melquias diz que Josué foi muito claro a dizer que quem for pego com o espojo da guerra será condenado à morte. Gibá diz que o crime vai ser considerado uma grande traição. Acã fala que por ele passaria o resto do dia admirando aquela maravilha, mas que eles têm razão e que tem que esconder. Ele diz que as pessoas são tão estúpidas que não verem o óbvio, e eles decidem cavar um buraco na sala da tenda e ali esconde o tesouro. Acã diz que ali embaixo está a garantia deles do futuro e do poder e da riqueza. Um poder que vai fazer ele líder de Judá no lugar de Caleb e depois líder de todo Israel no lugar de Josué. Haruna e Samara dizem para Darda que querem ajudar, mas assim que Dardas pede para Samara limpar a ferida do soldado, ela diz que não sabe por que inventou esse negócio de ajudar. Salmo apresenta Raabe e sua família para Lila. Ela corre e abraça Raabe e diz que sabe de tudo que Salmo contou. E agradece pelo que ela fez pelo seu irmão. Josué, Caleb e Eleazar brindam e festejam a vitória. Caleb diz que foi um dia glorioso, pois além de vencer Jericó, de quebra ele ainda viu o soldado mascarado. Ele diz que o soldado deve querer esconder algum crime do passado para não tirar a máscara. Josué disfarça e diz que ele deve ter os seus motivos para não aparecer. Quemuel fala para Tobias que sua mãe está ansiosa para vê-lo e manda ele entrar primeiro na tenda. Ele entra de braços abertos dizendo como sentiu falta dessa tenda. Leia olha para ele chorando e pergunta o que eles fizeram com ele. Tobias fecha o sorriso. Quemuel entra e conta para Leia como reencontrou Tobias e diz que Deus o livrou. Ela finalmente abraça Tobias, que sorri enquanto ela chora. Jéssica está nervosa sem notícias e seu pai chega. Ela pergunta se está tudo bem, se ele não está ferido. Depois ela pergunta por Salmo, que ainda não foi vê-la. Ele diz que só viu Salmo no começo e nunca mais viu. Ela diz que não sabe se vai conseguir dormir sem notícias dele. Leia diz que vai limpar Tobias e ele pergunta se aquele pano molhado vai tirar aquela cara feia. Ela vai limpando ele e começa a cantar e os dois choram. O general disse para Durgal que não trouxe só notícia ruim, deu para ele perceber como os hebreus lutam e como é o seu exército. Cami disse para seu irmão que vai preparar uma estratégia para não ser derrotado caso os hebreus tentem atacá-los. Leia diz que Deus é bom, pois trouxe Tobias de volta. Diz que não imagina como ele sofreu. Tobias diz que se não fosse por Zuma, talvez ele tivesse morrido. Diz também que ele foi um rei que foi escravizado. Quemuel diz que é uma honra ter um rei em sua tenda. Zuma lembra de Uzi. Ele diz que fez um desafio ao Deus de Israel, que se o povo vencesse, Zuma se juntaria a eles para lutar e serviria somente a esse Deus. Quemuel diz: eu tenho certeza que um homem com as qualidades que você tem logo vai se estabelecer. Mas enquanto isso, eu quero que você fique aqui na nossa tenda. Eu e Leia fazemos questão, não é, Leia? Leia só olha. Se você gosta do conteúdo, participe comigo deixando seu like e seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Não é, Leia?